Oi, gente! A gente começa o Pop Verso de hoje falando sobre uma notícia triste e a gente aproveita e faz uma homenagem a Isabel Salgado, atleta de vôlei que morreu hoje com 62 anos de idade. Quem confirmou essa informação foi o Comitê Olímpico do Brasil no Twitter. A gente lembra que 2 dias atrás ela foi incluída no grupo de transição montado pelo governo para o esporte. Depois das Olimpíadas de Los Angeles em 84, ela migrou para o vôlei de praia, foi uma das pioneiras do esporte. Então a gente começa o programa de hoje com uma homenagem. Vamos seguir o Pop Verso, então, falando sobre ela, a Dona Anitta, que é sempre notícia e sempre coloca o Brasil em destaque. Ela foi indicada para o Grammy do ano que vem, 2023, para uma das principais categorias, Artista Revelação. E ela se junta agora a outros 14 brasileiros que foram indicados já para o Grammy. Caetano Veloso, Tom Jobim, Gilberto Gil. Ela é a 4ª mulher brasileira a ser indicada. Se ela vencer a categoria Artista Revelação, ela vai poder ser a primeira latina a levar o prêmio em mais de 50 anos. O Grammy acontece no ano que vem, como eu disse, dia 5 de fevereiro. Ela já tinha sido indicada 8 vezes para o Grammy Latino, incluindo na premiação desse ano, que inclusive rola amanhã, dia 17. Ou seja, a Anitta tá em todo lugar, ela chegou até a postar, né, falando sobre isso. Ela diz o seguinte: nunca na vida eu imaginaria esse momento chegando. Eu sou do Brasil, gente. Quer dizer, uau! Sem palavras, obrigada, obrigada, obrigada. É isso, Anitta, a gente segue de olho no que você tá fazendo, porque você não para. E você segue de olho no Pop Verso, porque tem muita gente legal hoje aqui comigo. Eu vou conversar com a Lued Luna, que é cantora, compositora de Salvador, São Paulo Fashion Week com Rica Benozati, um dos fabulosos do Queer Eye. E também tem Letícia Vidica, nossa querida parceira do CNN No Plural, para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Vamos começar. A gente começa o programa de hoje, então, com a Lued Luna, aqui no estúdio, cantora, compositora de Salvador, álbuns de sucesso, álbum indicado ao Grammy Latino. E agora você tá lançando uma versão deluxe do seu álbum de 2021, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, para falar sobre amor na perspectiva de mulheres negras. Lued, que prazer ter você aqui. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre esse relançamento. Sim. Exatamente isso. Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água nasceu em 2020, num contexto super difícil, né, de pandemia. Foi um álbum que me deu muito, apesar de ter nascido no meio do caos, assim, logo quando a gente começou a circular, fazer shows, efetivamente, eu tive uma resposta, um feedback muito, muito bom, assim, do Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. Mas, com o passar, né, dos anos e fazendo show, eu percebi que muitas canções ficaram de fora. Nesse álbum Deluxe eu tenho composições de quando eu fiz com 17 anos, composições que não fez sentido no momento ali da pré-produção do Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água entrar no Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, canções que eu não tive coragem de botar no Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. E eu falei, não, agora eu me sinto madura, assim, como pessoa, como mulher, como artista. Então são 10 canções inéditas, né, essas canções que poderiam estar no Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água e eu não coloquei, e 3 remixes. Um remix do Sangô, que é um produtor e DJ norte-americano, um remix do Theo Zagrai, que é produtor do disco junto comigo, e do Cato Tiangue, que é o produtor do Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, um amigo meu queniano, produtor, guitarrista, e um remix da Beatriz, que é uma produtora, cantora, baixista daqui de São Paulo. É muito interessante isso, porque é uma conexão que você faz com o público de mostrar quem você é hoje. Então você amadureceu, você mesma disse, né? Hoje eu me sinto pronta para dividir músicas que na época eu não me sentia pronta para isso. Então é muito legal porque o público acompanha o seu amadurecimento como Lued, não necessariamente como cantora, como compositora, mas como você mesma. Exatamente. E aí, essa temática, amor na perspectiva de mulheres negras. Sim. Por que te trouxe a ideia de falar sobre isso? E o que a gente tira de conclusão ouvindo o álbum? Sim. Eu percebo que a gente precisa construir um imaginário, um novo imaginário sobre amor, né? Quando se pensa em amor e mulher negra, se liga muito à solidão, se liga muito a preterimento. É lógico que isso é um fato, né? É um dado, mas é mais do que isso, né? Então tem desejo, tem história de desejo, de amor, de platonismo, enfim, é diverso, né? Então
desde do Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, eu trago outras mulheres negras para compor essa ideia do que é amar e ser amada enquanto mulher negra. Tem a Cidinha da Silva, tem a Tatiana Nascimento, tem a Marisol Moabá. Nesse disco, essas mulheres foram ampliadas, assim, tem a participação da Linda Quebrada, tem a Mayra Andrade, tem a Azengeri, tem a Winnie Bueno, tem a Valdeci Nascimento, eu não quero esquecer de nenhuma. Tem a Dai Rodrigues e tem a Mariana Nunes. Demais. Enfim, eu trago outras mulheres negras para compor essa nova ideia do que é amar e ser amada enquanto mulher negra, assim. E acho que me humaniza, né? Eu acho que o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe vai ser um disco que vai me humanizar, sabe? Que vai me aproximar mais das pessoas, ainda mais das pessoas. Isso é demais, você reunir tantas vozes, tantas potências, né, para falar sobre isso, é maravilhoso. Um disco que foi reconhecido internacionalmente, Sim. né? Foi indicado ao Grammy Latino. E agora você tá muito diferente da Lued de 17 anos. Você é mãe também. Sim. Então, como é hoje a Lued mãe, lançando mais um disco? O que vem por aí? Sim. Olha, essa questão de aliar a carreira com a maternidade é algo que, de fato, eu tô aprendendo agora, assim, porque quando eu lancei o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água e quando eu virei mãe, foi na pandemia. Então, eu não tinha show, não tinha que dar entrevista, não tinha que sair de casa. Eu era mais mãe do que cantora, efetivamente, né? Então, lógico que eu fazia uma live ou outra, a gente se virava, mas, assim, basicamente, o Daio eu estava completamente disponível para o Daio. E agora, com a abertura, né, fazendo shows, assim, com o meu corpo no mundo, assim, eu percebo que é difícil conciliar a maternidade com essa carreira doida de que exige muito do meu corpo, exige muito da minha presença, né? Muita viagem. Então, eu tô aprendendo. Com certeza isso vai te inspirar muito a escrever. Sim. Então, você volte também para contar pra gente os próximos projetos. Por enquanto, a gente comemora aqui o lançamento do álbum Deluxe, dia 25, Lued lançando esse álbum com 10 músicas inéditas. Muita gente legal junto com você. Eu desejo muito sucesso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos falar de moda, porque hoje começa a São Paulo Fashion Week. A São Paulo Fashion Week vai até o dia 20 de novembro, são 4 dias, mais de 40 desfiles. E Rica Benozati está aqui comigo no estúdio, apresentador, stylist, um dos fabulosos do Queer Eye e meu amigo pessoal também. Eu amo quando introduz com um amigo pessoal, já dá outro crédito. É outra coisa. Rica, falar sobre São Paulo Fashion Week em 2022 ainda é uma grande coisa ou a São Paulo Fashion Week foi perdendo um pouquinho o hype, né, ao longo dos anos? Eu acho que sim, perdeu o hype ao longo dos anos, mas ainda continua sendo a maior e uma semana muito importante de organização de calendário de moda no Brasil. Tem a questão das tendências, do que as pessoas desfilam, do que os criadores propõem na passarela, mas existe uma organização mesmo de mensal ali, de definir em que mês eu faço os lançamentos para a cadeia toda poder acompanhar. Desde os produtores de aviamentos, de tecido, quais são as cores que as malharias vão tingir, vão desenvolver aquele tecido para ter a entrega nas datas previstas. Eu acho que o grande boom do São Paulo Fashion Week como um todo foi justamente organizar a cadeia de moda e organizar os processos para como as coisas são feitas e produzidas no Brasil. A gente, como público, adora acompanhar esses eventos de moda, porque a gente quer saber quem está na primeira fila. E, gente... Hoje a gente vai estar na primeira fila, meu amor! O Rica vai me levar para acompanhar um desfile na primeira fila. Eu vou de All Star, tá? Eu já perguntei para eles tudo bem, mas tudo bem, né? Claro! Tudo bem, tá bom. Então, mas quando a gente fala de São Paulo Fashion Week, a gente tá falando, obviamente, aqui de São Paulo, mas... Quando tem semana de moda lá fora, geralmente tem notícias sobre Kim Kardashian na primeira fila. Aqui no Brasil, eu lembro que eu trabalhei na São Paulo Fashion Week há muitos anos. E em uma das edições veio, por exemplo, a Paris Hilton. Depois veio a Christina Aguilera, que eram nomes muito grandes na época. A gente não recebe mais essas pessoas. Isso significa que o mundo não está mais prestando atenção na São Paulo Fashion Week. A semana de moda aqui no Brasil, ela ainda é importante para o mundo internacionalmente?
Tudo mudou nesses últimos 20 anos, né? Essas grandes estrelas acabaram perdendo esse protagonismo para a moda. Então faz muito mais sentido para uma marca ter na primeira fila e como os convidados, os influenciadores digitais que têm hoje uma plataforma, uma base de seguidores e entregam muito mais por um custo muito mais baixo do que ter uma grande celebridade internacional. Isso é uma questão. As marcas todas, né, até pré-pandemia, passaram por reajustes, porque o Brasil não está mais consumindo da maneira que consome. Tem entrada dos grandes sites chineses, por exemplo, como a história da Shein, que tem moda acessível para todos os corpos, com preço muito baixo. Isso tudo vai desestruturando tudo que a gente produz aqui internamente. Então eu acho que o nosso tipo de consumo está mudando, a gente tem mais informação, a gente tem mais acesso e o brasileiro aprendeu a consumir outras coisas. Não sei se isso é um ponto positivo, porque a gente deixa de gastar o nosso dinheiro com a moda nacional, que emprega, que é toda registrada e aceitada, e passa a gastar nosso dinheiro com esses gigantes de consumo que fazem esse fast fashion, que é essa loucura toda, que a cada 15 dias você precisa comprar uma nova blusinha, entendeu? Agora, aproveitando que você falou sobre isso, quando a gente fala sobre São Paulo Fashion Week, muitas pessoas entendem esse evento como um evento para quem acompanha moda. E moda no sentido caro da coisa. Então, marcas de luxo. Eu vou assistir um desfile de uma marca que eu nunca vou poder comprar uma roupa, porque eu tô pensando em sobreviver nesse país que a gente sabe que é muito difícil. Mas a São Paulo Fashion Week, ela pode oferecer informação de moda também, né, Rica? Não necessariamente você precisa daquela roupa que tá lá. Então, como consumir a São Paulo Fashion Week sem necessariamente precisar gastar em 20 vezes... A moda tem essa questão que é mágica, né? Que você olha, se inspira e fala, meu Deus do céu, isso mexeu comigo de alguma maneira. Mas, por outro lado, ela instiga uma inadequação das pessoas para cada temporada, cada mês, ter que comprar coisas novas. Mas a gente viu, e a gente vive isso muito latente aqui no Brasil, por exemplo, dos desfiles inspirarem grandes outras culturas. O movimento do funk, por exemplo, não está na São Paulo Fashion Week, mas é um movimento de inspiração e que difunde moda nacional mesmo, e não foi criada por criadores, ela foi criada na rua, junto com o movimento musical. Isso é maravilhoso. Eu acho que quando a gente olha para um desfile ou para um movimento cultural que seja inspirador, isso dá aquela borboleta no estômago, você pode falar, eu posso também usar uma camisetinha assim, ou esse acessório, que eu vou estar inserido nesse contexto. O que eu defendo sempre, você sabe, é que a gente brinque, a gente utilize a moda a nosso favor. Não necessariamente se tornar mais uma obrigação, mais algo que eu tenho que gastar com o meu salário, que eu estou tentando sobreviver. Não faz sentido, né? Você colocar, investir tanto tempo, dinheiro, energia numa coisa que, em teoria, vai parar de ser moda daqui a 6 meses. Exatamente. Rica, obrigada. Foi uma delícia, passou muito rápido. Mas eu acho que tem uma dica sobre essa edição do São Paulo Fashion Week. Nessa edição do São Paulo Fashion Week existe, pela primeira vez na história, eles estão na 54ª edição, quem quiser assistir aos desfiles pode comprar os tickets. Porque antes tinha aquela coisa do eu preciso ser convidado. Exatamente. E tinha muita gente ali pedindo convite toda hora. Querendo então fazer parte do universo da moda. Então agora dá pra comprar. Dá pra comprar. Tem vários combos de pacotes de desfiles, de coisas, de salas que você pode entrar e participar. Eu acho que é um exercício da moda ser um pouco mais, ser acessível e menos elitista num geral. Eu quero ir lá ver, eu quero assistir, eu quero estar dentro daquele universo que é muito legal. E posso dizer que a primeira vez que eu assisti a um desfile eu me surpreendi muito. Arrepia, emociona. Eu choro, amor. Muito legal. É demais, gente. É uma delícia assistir. Rica, obrigada. Então, São Paulo Fashion Week começando hoje, vai até o dia 20 de novembro. São mais de 40 desfiles. O tema desse ano é impacto. Então, a gente, claro, sempre fala sobre moda aqui no Pop Verso, mas o Rica, se você tá com saudades dele, ele volta nos próximos programas. Mas a gente não pode dizer ainda pra quê. Tá. Vamos segurar essa fofoca? Eu nem sei, eu só venho. Você me chama e eu venho. Então tá bom. Então aparece aqui, tá? A gente se vê em breve aqui no programa. Sim. Até já. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Letícia Vidica já está aqui comigo no estúdio para falar um pouquinho sobre a importância desse dia. Lei, que prazer ter você aqui, como sempre. Eu que adoro. E com esse... Posso elogiar? Com certeza. Olha esse telão. Maravilhoso, né? Adoro. A gente tem um time incrível aqui nos bastidores, sempre ajudando a gente a contar as nossas histórias com os nossos telões. Lê, Dia Nacional da Consciência Negra.
Ainda tem muita gente, infelizmente, que não entende a importância de existir um Dia da Consciência Negra. Por que é importante? Vamos lá, o Dia da Consciência Negra celebra, para quem não sabe, celebra a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, morreu em 1695 e esse foi um dia instituído e só em 2011 para relembrar a resistência dos povos escravizados também. Então, quando a gente fala de Dia da Consciência, por quê? Né? Existe esse dia para que a gente tome consciência do lugar que a gente ocupa na sociedade, né? De onde estamos. Os negros no Brasil são 56% da população brasileira, mas se a gente parar um pouquinho e pensar, você vê essa grande maioria no seu dia a dia? Os negros ainda estão na base da pirâmide, ainda estão aí, né, no pós-escravidão, ainda tentando uma igualdade. Então, é um dia para parar e pensar. Não é um dia só dos negros, não é um dia para a gente segregar. Pelo contrário, eu estou aqui, inclusive, hoje, não só para lembrar dessa data, mas para falar que a consciência chama a todos. Todos temos que ter consciência e chama uma coisa que a gente vem ouvir falar muito nos últimos tempos, que é a luta antirracista. É para isso que a gente está caminhando e para isso que tem o dia 20. Muitas vezes a gente fala, o Dia da Consciência Negra, e quando existe um dia específico no calendário, as pessoas falam celebrar o Dia da Consciência Negra. Celebrar, sim, mas a gente também não pode perder essa consciência, né, Lê? Sim. Do quanto a gente precisa caminhar. E quando eu falo a gente, é justamente nessa luta antirracista que eu me incluo, você tem que se incluir, todo mundo tem que se incluir nessa luta. Então, quantos passos ainda faltam para a gente chegar num ideal e quanto a gente ainda precisa brigar nesse sentido? Luta antirracista. O que é a tal da luta antirracista? O que o branco pode fazer para se tornar um aliado nessa luta? Sim, já dizia Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa provocação vem a dizer para quê? Para que os brancos, eles ocupam um lugar de privilégio na sociedade. Então, você precisa, uma pessoa que não é negra, repensar qual lugar que eu ocupo. Já parou para pensar? Olha para o seu lado. Por que determinados locais eu não vejo negros? Por que eu tenho acesso a determinadas coisas que os negros não têm? Né? Então, assim, o Brasil foi construído numa sociedade estruturalmente racista, por quê? Racismo é um sistema de opressão, começa por aí. Então, alguns têm mais privilégio do que outros. E nessa sociedade, os brancos têm mais privilégio. Então, o que é a luta antirracista? É você, em primeiro lugar, reconhecer o local que você está e ter uma atitude ativa a isso. Não é um problema do outro, não sou preto, então não é um problema meu. Não. É um problema seu também, porque a gente tem que ser ativo. Então, quem quer ser um antirracista, quem quer ser um aliado, primeiro tem que reconhecer os seus privilégios, reconhecer que existe o racismo, procurar se informar mais. Djamila Ribeiro já disse no seu livro Pequeno Manual Antirracista, vá ler autores negros, vá conviver, vá entender e vai reconhecer o que hoje a gente chama de branquitude, né? O local que você ocupa e os privilégios. E diante de situações de racismo, diretas ou indiretas, é se questionar e ver do lugar que eu estou, que posição ativa eu posso ter, né? O que eu posso fazer para melhorar isso, para que eu olhe para o lado e veja mais negros, para que os negros consigam ter salários melhores, para que cheguem a cargos gerenciais, para que acessem a educação superior, né? Para que as formas mais diretas de racismo não aconteçam. Então, a luta antirracismo é um chamado para todos, negros e brancos, mas brancos principalmente, a ter uma atitude ativa nessa luta. Essa parte de reconhecer que para muitos brancos é muito difícil, né? Que a pessoa fala assim, eu tô confortável, então eu não preciso fazer nada. Não, campeão, você precisa sim fazer muita coisa, você precisa sim se tornar antirracista, precisa sim usar o espaço que você tem como privilégio para abrir espaço para outras pessoas, isso é importantíssimo. Lê, Expo Consciência Negra rolando aqui em São Paulo. Sim, a gente tem agora esse final de semana uma série de eventos muito legais, porque a gente celebra também, não é só choro, tem muita celebração. E no dia agora, dia 18 ao dia 20 de novembro, a gente tem a Expo Consciência Negra, que acontece no Expo Center Norte. É uma feira muito legal, com muitos painéis, shows, e eu trouxe um convidado bem especial aí para chamar a feira pra gente. Vamos ver? Fala pessoal, aqui quem fala é o Péricles. É o seguinte, em dias 18, 19 e 20 de novembro acontecerá a segunda edição da Expo Internacional Dia da Consciência Negra no Expo Center Norte em São Paulo. Vai ter muita coisa boa e eu também estarei lá e conto com a presença de toda a comunidade. Vem com a gente!
Eu amo o Pericão! Eu também, eu estarei lá, hein? Vou prestigiar o show do Pericão. Vou contar aqui um bastidor da relação que eu e Letícia temos fora das câmeras. A gente já dançou, Letícia já dançou e Mariana tentou acompanhar muito ao som de Péricles. Então, assim, esta mulher dançando é um negócio absurdo. Eu do lado, a gente vira a câmera e não precisa mostrar. Qualquer dia eu dou uma palhinha aqui. Amo! Adorei! Lê, samba, música combina com o quê? Futebol, Copa do Mundo. Então eu estou aqui, ó, galera, com a minha bola. Porque, olha só que notícia legal, Pop Verso Especial Copa a partir de segunda-feira. Gente, a gente vai entrar nesse especial para falar sobre a Copa do Catar. A gente vai receber convidados especiais, lista, bolão, meme, muita coisa legal. Então, ó, de segunda a sexta, às 9h30 no YouTube, 11h30 da noite na TV, no Prime Video. Sério, tá demais. Eu tô me segurando aqui pra não dar spoiler do que a gente vai fazer aqui nesse estúdio, mas vai ser uma grande bagunça, uma grande diversão, uma grande conversa e vai ser muito legal. Lê também tá convidada. Eu espero tá aqui nessa arquibancada, hein? Então faz o seguinte, já me convida. Você me ensina a dançar e eu te ensino a fazer embaixadinha. Fechou, combinado, Fechou? Hein? Fechou. Então é isso, gente. Vamos nessa então, Pop Verso Especial Copa a partir de segunda-feira, às 9h30 da noite no YouTube e às 11h30 da noite na TV e no Prime Video. Amanhã a gente tá de volta e quem sabe eu solto mais spoilers. Habilidade. O Pop Verso faz uma temporada especial sobre a Copa do Catar. Depois dos jogos, quem apita? Sou eu junto com o nosso time. A gente vai te mostrar tudo o que acontece além do futebol, atualizações todos os dias sobre o evento, convidados especiais, lista, bolão, meme e muito mais. Para você ficar por dentro de tudo na Copa. Pop Verso Especial Copa. Estreia dia 21, 11h30 da noite.